Fala galera, Thiago Linhares na área. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto massa de SQL, que é como achar valores duplicados dentro de uma tabela e também, né, como excluir eles depois. A gente vai criar um scriptzinho para excluir, tá? Para que serve isso, tá? Eu vou fazer um teste aqui com vocês, ó. Eu criei essa tabela aqui e se eu der um select nela, ela tem essas colunas, tá? Para que serve isso? Muitas vezes você faz algum tipo de inserção errada ah, em tabelas onde não deveriam ter valores duplicados, né? Por exemplo, aqui, nesse caso, o Sales Order ID, aqui você pode ver que tem vários duplicados, tá? Nesse caso aqui, para esse exemplo, eu peguei de uma tabela que isso é correto acontecer, mas digamos que não fosse correto, tipo, você deveria ter algum ID inserido uma vez só na tabela, tá? Então pode acontecer, às vezes é uma inserção errada, você vai fazer um ETL, sei lá, dá play duas vezes no pipeline e acaba inserindo duas vezes. Você sempre pode usar o distinct, né? Mas nem sempre ele vai fazer exatamente o que tem que fazer, né? Às vezes esse distinct, sei lá, não funciona, ou ele não olha todas as colunas que você queria, enfim, pode dar algum BO, tá? Então, vou mostrar o distinct, mas também vou mostrar como achar esses valores e como também excluir eles, tá? Então, beleza, ó. Então, se eu dou um select asterisco from, lembrando que se você não sabe o que é select, essas coisas aí, a gente tem um... Esse não é o primeiro vídeo de SQL, tem mais vídeos de SQL do início. A gente está indo aos poucos, então pegando as funções mais simples e aos poucos avançando um pouco mais, tá? Então se quiser, dá uma conferida aí. Então, ó, se eu der um select star, né? Eu vou trazer aqui 1000 linhas, tá? Então, beleza. Se eu pegar só essa coluna aqui, ó, ainda estou trazendo 1000 linhas, tá? Se eu der um distinct aqui, eu vou trazer 236 linhas. Vocês viram que já mudou, tá? O que o distinct faz? Ele fala, me traga valores distintos, ou seja, não me traga valores iguais. Pode ver que ele parou de repetir, ó. Então, das 1000 linhas que eu tenho aqui, apenas 236 linhas tem o ID que não se repete, né? Só que por que o distinct não funciona? Eu vou mostrar agora para vocês, ó. Vou botar um star aqui de novo e vou comentar o distinct. Então eu vou trazer. Não é que ele não funciona, né? Nesse caso não funcionaria. Ó, 1000 linhas. Agora se eu der um distinct, ele me trouxe 1000 linhas. Ué, por que que, né, me trouxe 1000 linhas? O distinct não tem como você dizer para ele, ó, me traz tudo, mas faz um distinct em tal coluna. Não tem como. Ele só vai fazer o distinct nas colunas que você colocar aqui, ó. Então, se eu tô trazendo todas as colunas, vocês podem ver, até eu vou ordenar aqui, ó, que o 659 ele é igual aqui e igual aqui, ó. Só que ele não é igual aqui, tá vendo? Então, essa mudança, ela não é distinta. Ele entende que essa linha aqui, ela é diferente dessa aqui, ó. Porque ela tem valores diferentes, estão vendo? Então, apesar de o meu ID ser único, ele tem valores aqui diferentes, tá? Então, até por isso que tem vários nessa tabela aqui. Essa é uma tabela de sales order, né? Então ela tem isso aqui mesmo. Então, por isso que nesse caso o distinct não funcionaria, tá? E realmente esse caso não é para ter valores únicos, né? Mas beleza. Agora digamos que, meu, não, esse cara tem que ter valor único. Eu vou pegar só uma dessa aqui. Como que eu vou saber o que está duplicado? É simples. Primeiro a gente vai desenvolver aqui um script que só vê o duplicado. E depois a gente vai desenvolver um script que lê e já exclui, deixando uma recorrência só, tá? Então eu vou usar o modelo CTE aqui, né, que é um modelo de escrita SQL. Eu vou falar mais dele em outro vídeo. Mas ele é um modelo que você descreve um objeto, né? Então você usa o it, né, para isso. Então vamos lá. Então eu vou deixar esse cara aqui e eu vou começar então o script. Então eu vou dizer it, né, o it
duplicados as, aí você, né? Então o que que eu fiz aqui? Eu disse, ó, o objeto duplicados vai ser o seguinte coisa, ó. Então vou pegar esse aqui. Então esse objeto ele vai se chamar duplicados e dentro dele vai ter certas coisas, tá? Então eu vou tirar esse distinct e eu vou botar aqui apenas o sales order, ó, tá? E aí eu vou dar um count, pam, e asterisco, né? Que é para eu contar quantas linhas tem, né? Da tabela X, tá? E aí eu vou dar um group by nesse cara aqui, ó. Então, inclusive, eu posso aqui trazer todas as colunas, ó, se eu quiser dar um asterisco. Porque o meu agrupador vai ser esse cara aqui, ó, tá vendo? Esse é o meu agrupador. Então, o único número que eu vou olhar é esse cara aqui, tá? E aí, agrupei. Aí eu vou colocar uma condição dentro do grupo, né? Lembrando que eu poderia botar um where aqui se não tivesse o group by. Mas como existe o group by, existe o where não vai funcionar porque você está agrupando um item, tá? Então para poder fazer uma condição dentro de um grupo, você usa o having, né? Então having o count, né? Count asterisco maior de 1, tá? Então, e aqui eu vou fechar meu objeto. Então, o que que eu estou dizendo para ele, tá? Explicando, ó, cria um objeto chamado duplicados. O objeto vai ser o seguinte, você vai fazer um select asterisco na teste e vai contar quanto tem, né? Então, se eu fizer só esse select asterisco, então aqui, né, eu vou ter que agrupar por esse cara aqui só, quer ver, ó? Isso, ó. Então, o que que eu vou fazer, né? Então, vamos lá, vamos explicar. Eu estou dizendo para ele o seguinte, cria um objeto chamado duplicados, onde o objeto vai ser select asterisco, né, sales order id, e conta quantos tem nesse cara, dá teste. Depois você faz um group by pelo sales order id e conta quem é só maior de 1, tá? Então, ó, se eu fizer esse select aqui, deixa eu fazer um teste aqui embaixo. Ó, ele tá dizendo que esse ID aqui é único. Vamos ver. Where sales. Deixa eu pegar a coluna aqui. Só pra gente fazer um teste. Igual. Esse cara aqui, ó. Vamos fazer um teste. Ó, tá vendo? Esse cara tem uma linha só. Então, quando eu faço esse cara aqui, agrupando por ele, ele tá me dizendo 1. Por quê? Porque só tem uma linha. Então, quando eu boto maior de 1, quer dizer, meu, só me traz o que não tá, o que tá duplicado. Então, esses caras que tá 1, ele vai ignorar, tá vendo? Exatamente. Então, esse vai ser o meu objeto. Depois eu vou fazer select asterisco from no meu objeto, né? Que se chama duplicados. Se eu rodar tudo isso aqui, ó, eu posso até dar um order by, né? Order by count. Ah, só que count, deixa eu dar um nome para essa coluna aqui. Quantidade. Porque count é uma palavra que é uma função, né, do SQL, então ele vai dar BO aqui se eu rodar com count. Pum. Ó, então eu ordenei, né? Então aqui ele vai ver, ó, o que que isso me trouxe? Me trouxe uma lista de todos os IDs dessa tabela que estão duplicados, tá? Essa é a primeira informação que eu queria realmente, que é, meu, quantos IDs da minha tabela estão duplicados, ó. E é essa a minha resposta. Então tem todos esses IDs aqui duplicados. Inclusive eu sei quantas vezes eles estão duplicados, ó.
Então aqui eu já veria, né, se a chave fosse única, que tem um erro nessa tabela aqui, tá? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente fazer um script que não só vai ver quantos tem, mas também vai excluir já, deixando um só, tá? Então eu vou deixar esse cara aqui, vou deixar esse cara aqui também e vou vir aqui para baixo. Então vamos lá, eu vou usar o modelo CTE de novo, então vou colocar o it, né, duplicados 2 s, e aí ele vai começar a descrever o objeto, né. Então eu vou fazer um select, o meu select vai ser exatamente igual a esse aqui, então eu vou pegar sales order ID. E aí eu vou fazer uma coisa aqui que é um pouco mais tensa, tá? Que é o que, ó? Eu vou usar um cara chamado aqui raw number, que ele vai criar como se fosse um identity, né? Como se fosse um ID, né? Um ID dessa tabela. Então eu vou criar ele dentro para essa coluna aqui, ó. Inclusive eu posso até para essa coluna, aí eu tenho que colocar o partition, né? Partition by. E aqui atrás eu vou colocar o order by. E aí vou colocar essa coluna de novo. E aí vou descrever o nome. Eu já vou explicar, tá? E aí vou dar o nome. E aí from test. E aqui eu vou deixar asterisco. Tá? E aqui eu vou fechar o meu CTE. Aí eu vou dar um select nesse CTE. Já vou explicar exatamente o que eu fiz aqui. Só um pouquinho. Duplicar dos dois. Ó, então o que ele fez aqui, tá? Eu fiz um select completo na tabela, então eu puxei todas as colunas. Depois eu fiz esse raw number, tá? Esse raw number, ele é um valor temporário que fica temporariamente gravado na memória para uma consulta executada. Então a consulta é o que está aqui dentro, ó. Então o que ele vai fazer? Ele pegou tudo e depois ele vai contar quantos caras desse tem dentro da tabela, ó, tá vendo? Então ele vai contar quantas vezes esse cara está executando e vai dar um número para cada uma, quer ver? Ó? Eu vou até colocar um where aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então eu vou pegar esse ID, Sales ID, baseando-se na coluna Sales ID, né? Que eu coloquei ali no partition by. E aí eu vou colocar ela igual, eu vou colocar esse ID aqui, ó, por exemplo. Então eu vou executar de novo. Ó, então eu tenho 12 recorrências desse cara. E aqui ele contou, ó. Então ele foi tá na tabela inteira e começou a contar. Ah, essa linha é 1, essa linha é 2, essa linha é 3. Então cada linha ele tá colocando o ID de repetição. Se a gente pegar outro cara, quer ver, ó, se a gente pegar outro, vocês vão ver que ele vai começar do zero de novo, quer ver? Vou pegar o 60 agora. Ó, então ele começou de novo, 1, 2, né? Então ele conta quantas vezes está rolando esse cara aqui e cada linha é distribuída nessas vezes. Então essa aqui tem duas recorrências, essa é a primeira linha, essa é a segunda linha, tá? Então pensando nessa lógica aqui, como que a gente deletaria os casos duplicados? Cara, é bem simples. Se sempre vai ter uma linha 1 e sempre vai ter uma linha, né? Não, sempre vai ter uma linha 1
Porque uma vez esse cara ele apareceu, correto? Se sempre vai ter uma linha 1, pensa comigo. Se tiver uma linha 2, 3, para cima de 1, quer dizer que ele já está duplicando, né? Então se eu excluir as linhas que são maiores de 1, vai tirar todos os duplicados da minha tabela. Será que dá certo? Vamos testar. Aqui deu ruim numa coisa, gente. Acho que eu vou ter que inserir numa tabela primeiro. Porque essa tabela é uma tabela virtual, né? Uma tabela CT é uma tabela virtual, ela não existe no banco. Deixa eu fazer aqui um esquema, ó. Vamos tentar fazer um esquema aqui, ó. Eu vou inserir numa tabela que eu vou criar. Teste. Teste. Oxi. Teste. Meu Deus, eu não sei escrever. Teste 2. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara que eu tô criando aqui em cima e vou inserir numa tabela direta dentro do banco, né? Não uma virtual, mas uma tabela real. Ó, ele inseriu 1000 linhas. Agora se eu fizer um from nesse cara... Ó, tá aqui minha tabela com os round numbers, ó. Agora se eu fizer o delete dentro dessa tabela que existe no banco, né? Pã. Ó, deletou 764 linhas. Se eu fizer um select de novo nela, quantas linhas tem? 236. Lembra que é o número que a gente tinha lá na frente, lá no início, né? 236 que não duplicavam. E aqui, se a gente ver, ó. Oxi, meu Deus, esse The Beaver hoje tá cheio de erro, hein, cara. Ó, ele só tem um, tá vendo? Então todas as linhas que eram maiores de 1, ele deletou. E assim a gente acabou deletando os valores duplicados. Lembrando que a gente usou uma chave única de uma coluna, né? Porque se a gente parar para olhar mesmo, essas linhas não estavam duplicadas, mas foi um teste, né? Tipo, elas estão duplicadas pelo ID, correto? Mas é que aqui, nesses dois campos, elas têm valores diferentes para cada linha, tá? Mas esse caso é de um caso de exemplo mesmo, só pra gente ter de exemplo. Então, era isso. Valeu, falou e até a próxima.